A gente separou 7 filmes super especiais para vocês, né, que gostam da cultura do terror, que é o tema dessa edição do Cinema Livre, Cultura do Terror. E como 31 de outubro é Halloween, a gente vai falar no quadro Dicas de 7 filmes importantes do cinema que tratam eles. Vamos lá para o primeiro filme? Esse primeiro filme é um filme clássico do Frank Capra. Frank Capra, que é muito conhecido mundialmente, com o clássico A Felicidade Não Se Compra, que sempre é exibido nas festividades do Natal. Ele fez Este Mundo é um Hospício. Este Mundo é um Hospício é um filme de 1944. O escritor Bruce visita a família para anunciar seu casamento e encontra um corpo. Entre as tias excêntricas, um tio perturbado e um irmão homicida, ele começa a desconfiar que sua família é mais maluca do que imaginava. Claro que é um filme que trata dessa temática do terror dentro da comédia capriana, né, Frank Capriana, né, como é conhecida pelos críticos de cinema, e acaba fazendo com que o filme tenha uma leveza para discutir essa questão da morte, homicídio, mistério, a partir dessa confusão que se dá quando o escritor Bruce visita essa família. É um clássico também, é um filme menos conhecido do Capra, mas está na lista dos 10 melhores filmes de Halloween. É muito conhecido lá nos Estados Unidos. Eu não conhecia particularmente, mas estamos aqui indicando, e é o filme que está abrindo o nosso quadro Dicas, 7 filmes com o melhor do Halloween no cinema. Nossa segunda dica, já que estamos falando de Halloween, nada mais justo do que, na nossa lista, ter o filme que abriu uma franquia de sucesso e que eternizou um dos maiores assassinos em série da história do cinema, está ao lado de Jason Voorhees, Sexta-feira 13, ao lado do Fred Krueger, ao lado de vários outros assassinos em série. Estou falando de Halloween, A Noite do Terror, esse clássico de 1978, dirigido por John Carpenter. Daqui a pouco a gente vai falar do John Carpenter no nosso perfil. Halloween, A Noite de Terror, trata de um maníaco que retorna à sua cidade natal para continuar o terror que ele começou há 15 anos. Né? A história do Mike Myers, né? A história dessa cidade, desse assassino em série, que acontece no Halloween e que está muito ligada a essa cultura estadunidense, né? Essa cultura do terror, que tem uma franquia enorme de vários filmes, alguns filmes bons, outros filmes não tão bons, né? Tanto pela crítica quanto pelo público. Clássico, é um dos clássicos, é um filme muito bem feito, muito bem dirigido, é um filme que fez muito sucesso de bilheteria e que marcou o nome do John Carpenter na história do cinema e também o nome da Jane Lee Curtis, visto ou revisto. Nossa terceira dica do quadro Dicas, né, sobre filmes de Halloween é A Noite dos Demônios. A Noite dos Kevin Tenney. Adolescentes transformam uma casa abandonada em um local para festas e libertam um demônio que gosta de drinks sangrentos. Com o terror dentro dessa cultura pop que eternizou essa mecânica de ter sempre adolescentes mortos por assassinos, por psicopatas nesses filmes de terror. A Noite dos Demônios é um desses filmes. Não é tão conhecido aqui no Brasil, não é tão famoso aqui no Brasil, mas é considerado um filme cult dentro dessa lista de filmes sobre Halloween. Nossa quarta dica é um filme que particularmente eu gosto muito, marcou minha infância, marcou minha pré-adolescência, assisti muito esse filme na sessão da tarde e tem atrizes que eu adoro. Abracadabra. Abracadabra é um filme de 1993 do Kenny Ortega. Quem não sabe quem é o Kenny Ortega não assistiu Footloose.
um clássico da dança dos anos 80. Kenny Ortega ele foi o coreógrafo do Kevin Bacon em Footloose, e nesse filme ele é o diretor. Abracadabra é um clássico da década de 90. Após se mudar para Salem, Massachusetts, o adolescente Max Dennison explora uma casa abandonada com sua irmã Dani e sua nova amiga Alison. Depois de não acreditar em uma história que Alison conta, Max acidentalmente liberta um grupo de bruxas más, que são essas moças aí da imagem, que moram na casa, e aí começa toda uma confusão que vai envolver a cidade toda. Abracadabra era para ser um filme de terror, terror, terror mesmo, mas acabou que no meio disso ele teve a comédia, né, como uma forma também de fluir a história que envolvia crianças, né, e contou com essas atrizes carismáticas, Bette Midler, a Kate Najimy e a Sarah Jessica Parker. Elas são engraçadíssimas no filme, então não tem nem como ter muito medo delas, apesar da Bette Midler se esforçar. Mas assim, o filme é maravilhoso, é um clássico, e tem toda uma discussão de uma refilmagem dele atualmente em Hollywood, como Hollywood adora refilmar, fazer remake das coisas, né? Reboot. Vamos ver se vai sair um reboot de Abracadabra. Nossa quinta dica é também um filme mais recente que fez sucesso. É da geração dos meus filhos, que inclusive assistiram muito esse filme, O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack é de 1993 também, mas também pegou a geração dos anos 2000, do Henry Selick, produção de Tim Burton, né? Então vocês podem ver também é uma animação, é a cara do Tim Burton, tem a assinatura dele. E o Jack Skellington, o rei das abóboras, ele se cansa de fazer o Dia das Bruxas. E aí ele acaba um belo dia indo parar num portal, né, do Natal, e ao se deparar, ao atravessar esse portal e se deparar com a alegria do espírito natalino, ele retorna para a cidade Halloween e convence os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem o seu próprio Natal. É uma animação que mistura terror, que tem também leves pitadas da comédia, que tem todo um visual gótico, um visual, elementos gráficos de animação bem interessantes, a assinatura e a cara do Tim Burton para contar essa história que parece às vezes infantil, mas nem é tão infantil assim, e que às vezes dá um certo medo mesmo, assim. Tipo, lembro que a primeira vez que eu assisti com meus filhos eram pequenos, assim, eu fiquei até preocupada se estava certo assistir com eles, mas enfim, depois eles assistiram sozinhos, eles adoram o Estranho Mundo de Jack, e também faz parte dessa cultura de Halloween, dessa cultura pop. Nossa sexta dica é um filme que tem toda uma história por trás dele que faz com que ele se tornasse um filme clássico, um filme, inclusive, trágico, né? Trágico da pior forma. O Corvo é um filme de 1994, dirigido pelo Alex Proyas, e na noite antes do seu casamento, ele conta a história do músico Eric Draven e sua noiva, que são brutalmente assassinados por membros de uma gangue violenta. Eric sai da sua sepultura e assume um manto gótico do corvo, um vingador sobrenatural, numa espécie de vingança, né? Uma vingança macabra para achar os assassinos que interromperam a sua vida e a vida da sua noiva. O Corvo ele é estrelado pelo saudoso Brandon Lee, que é o filho do mestre de artes marciais, um dos maiores astros, né? O maior astro das artes marciais no cinema, o Bruce Lee, e que infelizmente morreu durante as filmagens de O Corvo, né? Lembram que a gente falou na semana passada do incidente envolvendo o ator Alec Baldwin e a diretora de fotografia, a Alina Hutz, que infelizmente culminou com a morte dela. O Alec Baldwin disparou uma arma acidentalmente. Essa arma tinha munição real, acabou se identificando, se descobrindo nessa semana nas investigações que tinha munição real,
e acabou atingindo a Alina e o diretor, e a Alina acabou falecendo, ainda está rolando as investigações, e aconteceu algo semelhante com o Brandon Lee, que acabou morrendo, porque também tinha munição, uma bala de verdade na arma, durante uma gravação de uma cena, e eu contei para vocês até que foi muito bizarro isso, porque ele levou o tiro, a gravação continuou, ninguém percebeu que ele estava já morto. E quando acabou, que o diretor disse corta, foram perceber que ele não levantou e foram lá e ele já estava morto. Muito macabro. Eu não consigo mais assistir esse filme, mas faz parte da cultura Halloween e tá aí o Corvo para vocês. Nosso último filme do quadro Dicas é um filme também que marcou minha geração, assisti no cinema, Donnie Darko, de 2001, dirigido pelo Richard Kelly, que marcou a estreia e o rosto mundialmente, que ficou conhecido mundialmente depois, de Jake Gyllenhaal. Foi o primeiro filme que eu assisti do Jake Gyllenhaal, e acho que foi um dos primeiros filmes dele, ou o grande primeiro filme dele no cinema. Donnie Darko conta a história do jovem excêntrico Donnie Darko, que despreza a maioria dos colegas da escola e tem visões com um coelho gigante, esse daí, da imagem, chamado Frank, que só ele vê e o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes com esses colegas que ele não se dá bem, né? Tem muitas teorias sobre esse filme, tem muita gente que gosta desse filme, tem muita gente que não gosta, tem toda uma discussão psicológica sobre o filme, sobre a personagem, que mistura essa questão do terror, mas também das doenças, né, psicológicas, da esquizofrenia. É um filme interessante, eu gosto, né, assisti de novo e gostei. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não tinha entendido muito, depois assisti de novo, e ele faz parte dessa cultura de terror, de Halloween, por isso ele também está na nossa dica, tá? Então esses são os 7 filmes para vocês aproveitarem nesse final de semana e assistirem. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.